agora cante. Reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas. Está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Aquela paz que excede todo o entendimento. Ouvinte amado, mais uma vez estamos juntos para conferir alguns versículos da Palavra de Deus com a nossa experiência com Deus. Sabemos que os cristãos verdadeiros, aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade, estão sempre desejando conferir a sua salvação com a Palavra. Conferir a sua experiência com Deus à luz da Palavra. E hoje nós estamos frente a frente com este espelho maravilhoso que é São Lucas capítulo 5. Nós temos duas escrituras, São Lucas capítulo 5 e São João capítulo 21. Essas duas escrituras falam de duas pescas maravilhosas. Duas vezes em que Jesus multiplica peixes. Duas vezes em que Jesus está ali com seus discípulos, se apresenta com seus discípulos para abençoar a pesca deles. Eu queria rapidamente enfatizar primeiro São Lucas capítulo 5, que foi uma pesca que Jesus estava presente ali em Genezaré, que é o mesmo do Mar da Galileia. Alguns chamam de Lago de Genezaré, mas é o mesmo Mar da Galileia, só que em um outro ângulo. Então aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo Mar da Galileia. Foi mudado para lago. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Isso tudo nos dá reflexão nesta oportunidade, porque eles estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão, que estava um tanto distante do barco. Podemos imaginar que ele estava falando em voz bem alta, para que a multidão que estava à terra pudesse compreender.
E é sabido que esse lugar onde Jesus estava não tinha ondas, portanto era chamado um lago, não tinha ondas. Então o barquinho ficava planamente ali nas águas, sem ondas, e ele podia falar com a multidão o mais próximo possível. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Ora, depois que Jesus acabou de dar o sermão, ele então recomendou Pedro e os demais, ali inclusive estava alguns dos filhos de Zebedeu, falou: você vai pescar, vamos lançar as redes, porque a palavra já foi pregada. E então foi o que fizeram eles, e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Veja que depois da palavra, depois do culto, depois que a gente sai de um culto, a gente sai tão abençoado que, se nós tivermos fé para lançar a rede, vamos trazê-la cheia de peixes. E disse que rompia-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique de tanto peixe. Isso aconteceu depois de um culto que Jesus era o pregador para eles. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Eu posso reconhecer agora que sou pecador. Ao ouvir tua palavra e ver os teus sinais, eu não estou preparado para me encontrar com o Senhor, para ter aqui uma boa experiência com o Senhor. Então, Senhor, afasta-te de mim, disse Pedro, pois que o espanto se apoderara dele de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito de uma forma sobrenatural. E de igual modo também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram ali companheiros de Pedro, eles estavam assustados. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo, deixaram barcos, deixaram, quem sabe, tralha de pesca. A Bíblia diz que eles deixaram tudo e o seguiram. Isso aqui está falando de uma pesca em que eles fizeram através da palavra sobrenatural do mestre da Galileia. Ali foi a palavra sobrenatural: lançai as redes. Tomar Deus em sua palavra. Que grande reflexão, ouvinte. Mas, no livro de São João, capítulo 21, nós temos o relato de uma outra pesca, que os estudiosos dizem que são pescas diferentes, porque aqui já está falando de uma pesca que os discípulos fizeram e que Jesus multiplicou os peixes, quer dizer, Jesus proveu peixes para eles depois da sua ressurreição. Esta outra pesca foi antes da ressurreição, Lucas capítulo 5. Agora essa segunda pesca é depois da ressurreição, São João capítulo 21, porém na mesma região ali, porque sabe-se que Simão e os pescadores ali naquela região, eles gostavam de apoitar naquela região, pois haviam outros barquinhos e havia uma infraestrutura boa para eles estarem, para depois saírem a pescar. Era como se fosse assim um porto, né? Como se fosse assim um local de embarcação. E ali estavam todos aqueles pescadores. Mas
Simão, como vivia de pesca, boa parte do seu trabalho era pesca, boa parte da sua renda. Diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, depois da ressurreição, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael, que era a turma dele, e os filhos de Zebedeu. Era a mesma equipe que trabalhava na pesca. Então estavam todos ali, e disse-lhes Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco naquela noite, e a noite toda nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Ele havia ressuscitado, e eles tinham um pensamento de que Jesus estava lá na tumba. Eles não estavam certos da ressurreição. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não temos. Amados, nós poderíamos parar aqui e falar algo em cada versículo, mas eu quero dizer uma coisa a vocês neste momento. Sempre é quando nós não temos nada que Deus provém tudo para nós. Sempre é quando nós não sabemos que direção tomar, qual passo a dar. Sempre é quando nós não temos nada. Isso não significa que você tenha que ser pobre, paupérrimo, para Deus dirigir os seus passos. Esse não ter nada é não ter nada de si, não ter nada de sua cabeça, de nossa cabeça, de nosso intelecto, e deixar Deus nos dirigir. Então eles disseram e responderam: não temos nada. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E sabe o que eles fizeram? Eles foram obedientes e lançaram-na, pois já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Quantas vezes você, eu, ouvimos Deus falar pela Bíblia, pelas pregações, como nos direcionarmos, onde lançarmos a nossa rede, mas nós queremos questionar porque achamos que é impossível. Você se lembra da história de Naamã, quando ele era leproso e o profeta de Deus mandou ele molhar 7 vezes no Rio Jordão? Ele disse: olha, eu posso fazer isso em outro rio, como no Jordão? Não, eu não vou fazer isso não. Então você sabe o que aconteceu. Mas quando ele determinou em fazer, aconteceu o assim diz o Senhor. Quando nós determinamos seguir a vontade de Deus pela palavra, ainda que pareça obscuro, ainda que aquilo pareça de uma forma ridícula, Deus está naquilo. Se Ele mandou, Ele se responsabiliza em prover a bênção para você, mesmo de um lugar onde aparentemente não há bênção. Certa vez o profeta de Deus, ele foi mandado por Deus a caçar esquilo num lugar onde não havia esquilo. Mas pela palavra falada de Deus, ele matou vários esquilos em um lugar onde não havia esquilos. Porque Deus proveu esquilos para o seu profeta. Mas eu queria concluir aqui. Veja, então aquele discípulo, verso 6, e ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E quando eles lançaram a rede veio com uma multidão de peixe,
Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é Ele. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, lançou-se ao mar. Aqui nós podemos tirar uma outra reflexão. Pedro não estava preparado para receber o Senhor. Quantas vezes nós queremos grandes bênçãos de Deus, mas não nos preparamos para recebê-la. Pensamos que ela vai vir às 6 da manhã, à meia-noite, às 3 da manhã, quando nós estaremos... Pensamos que ela vai vir em um horário em que nós estaremos esperando, e a bênção vem quando você menos espera. Mas e aí? Será que estamos preparados para receber aquela grande bênção? A bênção para aqueles discípulos era Jesus. Não era tanto os peixes, mas era Jesus. É tanto que Pedro, estando nu, despreparado para receber Jesus, lançou-se ao mar, se escondeu porque ele tinha temor de Deus. Mas ele não estava preparado. Minha irmã, meu irmão, você está preparado para receber aquela bênção que você pediu na quarta-feira passada, lá na oração, na igreja? Você está preparado para receber aquela grande bênção que você pediu na oração, lá no domingo de manhã, na escola dominical? Dizendo: Senhor, me dê essa bênção. Será que estamos preparados para recebê-la? Pois Deus manda um horário em que às vezes não esperamos. Mas Deus manda, porque Ele ouve a sua oração. Logo desceram para a terra e viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Lá na outra escritura que lemos, em São Lucas 5, diz que a rede até rompeu. Mas aqui em São João, nessa pesca que eles fizeram sobre a palavra falada de Jesus depois de sua ressurreição, a rede nem se rompeu. E eles não estavam preparados para receber aquela bênção. Mas Deus mandou de forma que até mesmo a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lo, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Ó, meu ouvinte, minha ouvinte, o tempo não permite nós continuarmos falando sobre essas duas pescas maravilhosas, mas a tônica é essa. Está você preparado? Estou eu preparado para receber neste ano grandes e abundantes chuvas? A cidade muitas vezes não está preparada. Quando chove muito, as árvores caem sobre os fios e ficamos sem energia. As pessoas muitas vezes saem sem guarda-chuva e se molham por não estarem preparadas. O agricultor planta a sua semente e muitas vezes ele planta fora do tempo, não estando preparado nem mesmo para plantar. Então vem as chuvas e leva toda a semente. Isso mostra que para tudo que vamos fazer para Deus tem que ter uma preparação,
pois Deus dá coisa grande para nós. Estou eu preparado neste ano? Está você preparado neste ano para receber grandes e abundantes chuvas, para receber grandes quantidades de peixes em nossa rede? Ó, meu ouvinte, aquele mesmo Jesus ressuscitado que se apresentou aos discípulos aqui em São João 21, é o mesmo Jesus que ainda está ressuscitado, se apresentando a nós cada dia e dizendo: tende fé, lançai a rede aqui, lançai a rede ali, pois sobre a minha palavra vocês colherão grandes quantidades de peixes. Talvez será 153 grandes bênçãos, porque cada peixe era uma bênção, era uma refeição para eles. Ó, meu ouvinte, peça coisa grande de Deus neste ano. Não peça mesquinhez, não. Peça coisa grande e se prepare, pois Ele te dará em uma hora em que você menos espera. Deus te abençoe, que Deus confirme sua fé. Peça agora algo grande. Peça agora, irmã, algo grande aí. Peça algo grande para o reino de Deus e se prepare, pois grandes e abundantes peixes entrarão em sua rede sob a palavra de Deus de São João capítulo 21, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meu Pai querido, amigo fiel, tua bondade é tão vasta como o céu. Eu me assombro ao constatar que, apesar de tão grandioso, bem ao meu lado tu estás. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei. De joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça hoje me alcançou. Paciente mestre, meu Deus, meu rei, és o autor de toda bênção que ganhei, que posso dar-te. E o que dizer? Não tenho nada pra ofertar-te, mas meu louvor eu erguerei. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei. De joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou.
mistério eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me